Fala, meu povo, muito boa noite. 9 horas e 12 minutos da noite quando começo a gravar esse episódio. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Aí vocês vão dizer, mas você não deveria estar no ar? Não, por que não? Porque ainda estou gozando as minhas férias. Tranquilo, melhor da rádio, então assim, bem sossegado. Mas estamos ainda em férias e voltaremos toda a programação normal. Está marcado para a próxima segunda-feira. Então, até a próxima segunda-feira tem essa programação, vamos chamar de fim de ano, porque começou no fim do ano. Toda essa galera nova que está aí na rádio. E graças a Deus, né? Louvado seja Deus, que aí agora tem programação 24 horas lá no SIC Brasil. E aí eu tô de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Segunda-feira começa tudo de novo, mas com a graça de Deus. Começamos mais um ano firme e forte ao vivo, sempre, se Deus quiser, lá no nosso SIC. E agora tem aplicativo, né? Eu já falei, né? Tem aplicativo, fizeram aplicativo da rádio. Estão ajustando aí, mas já tá no ar a programação. Eu mesmo escuto pelo aplicativo da rádio, show de bola, basta procurar SIC Brasil e aí vocês vão encontrar, vai ser muito legal. Bom, sou suspeito porque eu trabalho lá, então eu estou fazendo propaganda de algo que, enfim, que eu vivo no dia a dia. E que mais? E é isso, então assim, segunda-feira eu volto a trabalhar, se Deus quiser, 9 da noite, toda a noite. Pelo visto, acho que eu vou voltar às 8, como era no começo. Vamos ter o nosso Hora Gospel, que agora vai se chamar Expresso Gospel. Já está tocando, enfim, tem aí Expresso Gospel toda noite às 8 da noite, só que não é mais o Felipe, vai ser eu. Então eu vou continuar com a apresentação do programa, pelo que consta. Mas isso ainda não é certeza, porque assim, foi só o que me passaram até o presente momento. Então eu tenho das 8 às 9 o Expresso Gospel e das 9 às 10h45, 15 para as 11, tem o nosso showtime de todas as noites. E depois 15 para as 11 começa, agora vai ter um outro programa, enfim. Uma amiga vai sair da programação das 10h30. Então, enfim, vem novidade por aí também. Eu não posso também dar spoiler, porque eu recebi por WhatsApp agora há pouco também. Então, assim, eu estava lendo. E agora que eu vi, agora que eu vim aqui para falar com vocês. E é isso. Graças a Deus, tá tudo indo muito bem. A vida tá boa, tá sossegada, tá pior do que eu gostaria, mas melhor do que eu esperava. Então, tá bom, melhor assim. E que Deus sempre vá na frente. Então assim, por enquanto só mesmo dando aula já em cursinho, né? Cursinho para concurso público não tem férias, tem só aquela questão de não te darem aula numa semana para te darem aula numa outra semana. E é isso, e estamos aí. E eu tô aí fazendo minhas academias. A academia tradicional, convencional, com meu querido amigo e personal trainer Maurão. E a natação todos os dias de manhã, normalmente de manhã eu vou para lá. Hoje que eu fui no comecinho da tarde fazer natação, depois fui para outra, para que eu vou sempre, só que hoje não é com o Maurão. E só isso mesmo, porque hoje de manhã eu tive que levar minha mãe fazer exame, então tem que acompanhar minha mãe, claro, ela é minha mãe, então ela vai na frente de qualquer coisa. E é isso, agora é só ficar deitado na cama tranquilo, vendo TV e assistindo, não sei nem que canal é, assim, é uma lista de IPTV, lista legal, tá, legalizada, tudo bonitinho, e de canais abertos, enfim. E aí Antares Television, ou Antares Television. Daqui a pouco vou mudar de canal também. Mesmo porque tem 9.000, essa lista tem 9.000 e tantos canais, dá pra ver um monte de coisa. E é isso, meu povo.
acho que por enquanto tá bom. Como eu falo sempre, o ano começou pior do que eu pensei, não, pior do que eu esperava. Não, perdão, pior do que eu queria, mas melhor do que eu esperava. E é isso, e vida que segue. E esse ano, mais do que nunca, eu tenho vivido e vivenciado coisas que nem eu estava esperando. Não vou ficar aqui registrando o que é o que não é, porque agora tem muita gente ouvindo isso aqui e agradeço, de coração agradeço vocês por ouvirem. Como eu falo sempre, é uma brincadeira que deu certo, aliás deu muito certo, e sou suspeito porque, enfim, sou eu que faço isso aqui, e tem dado certo e tem muita gente ouvindo. Então não sei exatamente quem ouve, então é melhor não dar muito, né? Não dar muito detalhe, porque, dá muita ideia, acaba dando ideia demais, né? Enfim, é isso aí, vai, meu povo, eu vou ficando por aqui com o meu querido ar-condicionado e meu ventilador, porque hoje está muito calor aqui em São Paulo. Agradecendo do fundo da minha alma todos vocês que estão comigo todos os dias aqui, ou que vêm aqui, né, quando recebem aí as notificações. Vocês que marcam aí para receber notificação do meu podcast. Eu agradeço do fundo da minha alma, juro mesmo, agradeço mesmo, que eu não esperava tudo isso, e vocês fazem essa boa diferença na minha vida. E isso que é legal, sou suspeito porque, que nem eu falo sempre, eu fiz esse podcast para mim, em primeiro lugar, para eu poder ouvir as coisas que eu vivenciei, ou vivenciava, ou fazia, tal. E, enfim, e eu vi isso, eu vivenciei isso, e eu estava ouvindo inclusive do ano passado, e aí que eu vejo como eu fui idiota, mas hoje eu agradeço e louvo a Deus que a minha amiga Patrícia, a Patrícia, ela não está mais na academia, porque ela que me jogava para cima de quem não tinha que ser. E o pior, vocês não sabem, agora deixa eu registrar, o pior vocês não sabem. O meu professor lá na outra academia da natação, por que eu não falo o nome da academia onde eu faço natação? Porque eu tô, aspas, garoto propaganda deles nas redes sociais deles, e enfim, e aí como eles me pagam para divulgar nas redes deles e não nas minhas, eu divulgo nas deles, então eles estão me pagando as aulas de natação e vida que segue. Mas, enfim, o meu professor lá de natação, por ironia do destino, eu falo isso para ele, aliás, falei para ele isso hoje, no comecinho da tarde, quando fui lá, ainda falei, eu tenho karma com isso, e isso por culpa, ainda falei para ele, isso por culpa de uma amiga, Patrícia, porque o nome dele é Pedro, acreditem se quiser, não, assim, não me interessa, não quero saber, não quero um pouco me lascando para ele lá da academia da natação, mesmo porque esse ano, mais do que nunca, eu vou viver aquilo que eu sempre disse. Desculpem os professores de educação física, as professoras, mas não é minha praia. E se não é minha praia, eu não vou vivenciar uma coisa que não é para mim. E tanto que, aliás, falei isso pro meu ex no final do ano passado. Nem sei se eu registrei aqui, acho que não. O Ivan veio me mandar mensagem de Feliz Ano Novo e tal, e falar de, enfim, coisas de amor, voltar, essas coisas, porque eu errei e tal. Enfim, falei pra ele e vou repetir aqui, ele fez a escolha dele, vida que segue, e melhor porque, que nem ele, hoje ele é professor de educação física, então, assim, não é pra mim. Coisa de academia não é pra mim, e não é mesmo, isso é fato registrado, marcado, e esse ano mais ainda, muito mais sacramentado, ponto final. Isso quem me segue já desde outro podcast já sabe disso, quando eu chamava de audioblog, vocês sabem disso, enfim, mais do que nunca.
E é isso aí, vamos nós, vida que segue. E eu tenho karma com o Pedro, que absurdo. E graças a Deus, como disse pro Pedro lá da natação, graças a Deus que a Patrícia não tá aí, porque senão a Patrícia era capaz de plantar a semente da maldade no meu coração. Maldade que eu quero dizer assim, semente de ficar pensando merda. Mas, enfim, naquela primeira ocasião teve a razão de ser crush, etc. Porque, enfim, vocês quem ouviu isso aqui vocês sabem a história inteira. Agora, daí pra frente foi a Patrícia que me jogou literalmente para algo que eu sabia que não era para ser, porque eu falava e falo isso desde que eu me conheço por gente. Então, assim, muito antes de entrar em qualquer academia da minha vida, eu tinha o que? Acho que uns 10 anos, 10, 12 anos. Eu já falava naquela ocasião, eu falava, não sei, mas nunca me casaria com ninguém de academia. E olha que a academia naquela ocasião, lá atrás, o tempo estava só começando. E eu já falava isso. E eu sempre sustentei essa ideia, né? Sustentei essa minha... esse meu jeito de ser, enfim, desde sempre. Isso era uma coisa que eu sempre disse, não quero. De academia não quero. Pode ser a mulher mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo, não é pra mim, isso não é pra mim não. E esse ano, mais ainda, já estamos na 16ª página do livro de 2024 e vamos combinar, eu tô vivendo muito bem, tranquilo. Aliás, eu tô vivendo coisas que nem eu esperava viver, que eu não posso ficar aqui registrando. Nada de fora da lei, hein, pelo amor de Deus. Nada fora da lei, quero deixar isso bem claro antes que pensem merda aqui. Tá tudo dentro da lei, eu sempre estive na lei e que, se Deus quiser, eu quero morrer na lei. Amém. Mas eu tô vivendo coisas, por isso que eu falo, 2024, o ano tá só no começo. Enfim, tá pior do que eu queria, mas tá melhor do que eu esperava, muito melhor do que eu esperava. Um dia eu conto com mais detalhes aqui, beleza? Ou então, para quem me ouve pelo Podbean, outro aplicativo, Podbean, P-O-D-B de bola, E-A-N de navio. Para quem me ouve por lá, depois eu faço uma live que lá dá para fazer live de áudio, então dá para falar ao vivo. E, enfim, dá para deixar registrado lá que tem menos, vamos dizer assim, tem menos audiência. E aí não corro o risco de ficar sempre na dúvida, será que ouviram ou não ouviram? Enfim, assim, nada contra, mas como eu falo sempre, eu faço esse podcast para mim, então assim, eu tenho meus receios de vai que alguém ouça, vai que, vai pensar o que. Hoje em dia eu vivo como eu quero, então assim, não tô nem aí pro que pensam a meu respeito. Pensem à vontade, eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim, sei para onde eu quero ir, então não tô cagando 1 quilo pro que pensam a meu respeito. Mas vamos combinar que enfim, algumas coisas eu prefiro não postar mais aqui. Por quê? Porque aqui já tem tem quase 5 milhões de pessoas que passaram por aqui. Então, é muita gente. E eu nunca sei, de repente eu falo, gostei de fulano ou de fulana, então, assim, ou então fiz isso com fulano ou com fulana, então deixa isso pra lá. E é isso, e é a vida que tá acontecendo, né? Vida que tá caminhando, vida que tá indo muito, assim, muito pior do que eu queria, é fato, mas muito melhor do que eu esperava, isso não tem a dúvida, muito melhor do que eu esperava, mas muito melhor do que eu esperava. E um dia eu explico melhor aqui pra vocês. É isso, povo, acho que tá bom, vai, falei demais, acho. Nossa, 15 minutos falando, que coisa. É muito. Vamos
curtir agora um clima mais tranquilo, mais fresquinho aqui, que pelo menos está bem mais agradável do que esse calorão que está lá fora. Lá fora está um calor chato, mas tem quem goste, enfim. E aliás, eu também esqueci, agora que eu vi na televisão, passou aí o nome Kátia, não sei o que, enfim. Eu me lembrei da Kátia que me ouve, que me mandou uma mensagem no WhatsApp do podcast lá da África do Sul. Kátia, um beijo para você. Te respondi lá no WhatsApp do podcast e disse a você que eu mandaria um beijo aqui no presencial, enfim, num dos episódios. Então estou mandando obrigado, Kátia, de coração, pela sua audiência e por você, enfim, me dar ideias, sugestões. Deus lhe pague, Deus lhe pague. Beijo carinhoso, Kátia, para você e para todo mundo aí da África do Sul. Beleza? Que vocês podem não acreditar, mas tem audiência no mundo inteiro. No mundo inteiro tem gente que entende a língua portuguesa. Quando não, no mundo inteiro tem brasileiro. É isso que é legal. E é isso, povo. Então, que 2024 continue. Continue pior do que eu queria, mas melhor do que eu esperava. Isso é condição sine qua non pro ano continuar. É isso, e vamos nós pro meu jargão de sempre. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, isso é besteira. E, enfim, mas eu posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. E agora eu tô de boa, não tô, assim, a gente envelhece, vou fazer 97 anos esse ano, então assim, eu envelheço e amadureço antes de apodrecer. Então assim, eu já tenho uma tranquilidade muito sossegada, beleza? Quando eu tinha, sei lá, 15, 18, 20, eu saía trepando, comendo Deus e todo mundo. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, não é de hoje, tá? É de um tempo. Meu pai morreu em 2015 e desde então, desde antes, um pouquinho antes, eu tava já de boa, mas eu não tô com vida de padre não, tá? Tô com uma vida tranquila, ponto. Vida sossegada, ponto. É isso, e pronto e ponto. E, só um último detalhe que eu esqueci quando eu falei da minha saga de Pedros. Eu tenho um primo também que se chama Pedro, um primo que para mim foi como um irmão na época da nossa adolescência. E, aliás, ele escuta isso aqui, nem eu sabia, e eu sempre falo que vou falar dele e tal, eu falo até com ele pelo WhatsApp, a gente não se vê mais tanto quanto era antes. Mas quando falo com ele no WhatsApp, ele fala, mas você sempre promete e não cumpre, então um beijo pra você, primo, beijo mesmo, beijo carinhoso pra você, pra sua esposa, pra sua filhinha, fiquem com Deus, tá? E vocês também, todos vocês, fiquem com Deus. E o meu jargão final, um abraço por trás pra quem curte, um abraço normal pra quem curte também. E que vocês tenham uma noite tranquila, uma noite de paz. E a gente se fala num próximo episódio, beleza? E que 2024 continue assim. Pior do que eu queria, mas melhor, muito melhor do que eu esperava. Muito melhor.